Olá, queridos, graça e paz. Queria fazer uma reflexão no texto bíblico com você hoje, que se encontra em Marcos, capítulo 5, versículos 24 a 34, que diz assim: E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse texto ele é interessante porque ele está em um contexto em que Jesus primeiro atravessa o mar da Galileia, ele sai da Galileia, vai para a região de Gerasa. No meio do caminho tem uma tempestade, ele acalma a tempestade, os seus discípulos estavam com medo, ele atravessa, desembarca em Gerasa, ele é recebido por um endemoniado. Esse endemoniado era muito forte, ninguém conseguia contê-lo. Jesus expulsa o demônio desse jovem e lança os demônios para os porcos, que se precipitam no mar e morrem. Os donos dos porcos ficaram com raiva de Jesus e fizeram um movimento na cidade, e Jesus, na verdade, foi expulso daquela cidade. Quando ele volta de barco para a região da Galileia, ele chega, é bem recebido pelas pessoas daquela região, e ele está andando com a turma dele, com os amigos, com os discípulos e com todos os que o seguiam, e aparece Jairo, o chefe da sinagoga, um homem importante, e pede a Jesus que vá até a casa dele porque a filha dele está doente à beira da morte. Jesus aceita ir e segue com ele. E aqui começa o nosso texto. E aí, no meio do caminho, enquanto ele está indo, uma mulher toca nas vestes de Jesus, e Jesus para todo o cortejo e pergunta: quem é que me tocou? Mas como? Perguntam os seus discípulos. Está todo mundo te apertando, todo mundo te comprimindo, e o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Essa história ela é extraordinária, porque aparece para mim, eu vejo aqui 3 pontos importantes a serem destacados. O primeiro os contrastes existentes entre a mulher que toca em Jesus e o Jairo, que pede a Jesus para ir na casa dele. Ambos demonstram fé, mas Jesus, por alguma razão, para todo o cortejo para atender aquela mulher. A segunda verdade é a respeito do sofrimento. O sofrimento que essa mulher passava, e eu quero falar um pouco sobre esse sofrimento. E o terceiro ponto, eu quero falar sobre como a mulher resolve a questão do seu sofrimento. Então, no primeiro ponto, eu quero tratar dos contrastes, rapidamente. A existência do contraste entre Jairo e a mulher. Primeiro, Jairo era um líder da sinagoga e um líder religioso, ou seja, uma pessoa muito importante, uma pessoa proeminente. Já essa mulher, ela era uma anônima. O texto só diz: estava ali certa mulher. Né? E além de ser anônima, o oposto de Jairo, que era famoso, ela também não podia participar das cerimônias religiosas, o oposto de Jairo, que era um líder religioso. Jairo era rico, esse é outro contraste. E a mulher, o texto diz que ela gastou tudo que tinha tentando resolver o seu problema de saúde. Então, naquele momento, ela não tinha nada, era pobre. Jairo tinha tido a alegria de conviver os últimos 12 anos com a sua filha, embora nesse momento ela esteja à beira da morte. Mas ele teve alegria nos últimos 12 anos do convívio da filha. Já essa mulher, ao contrário de alegria nos últimos 12 anos, o que ela teve foi muito sofrimento, muita angústia, muito medo. Jairo
ele fez um pedido público a Jesus, todos perceberam. Já essa mulher, ela aparece por detrás de Jesus, de forma anônima e discreta, e toca nele. Jesus atende a ambos, mas ele escolhe atender a mulher. Então quero tratar primeiro do milagre dessa mulher. Em outro vídeo a gente fala sobre o milagre da filha do Jairo. Mas aqui eu quero destacar o segundo ponto, que é o sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento faz parte da nossa existência. Jesus Cristo havia falado que nesse mundo nós teríamos aflições. E nesse tempo em que nós somos monotemáticos, temos falado apenas de um tema, da Covid-19, eu acho propício falar sobre o sofrimento dessa mulher, fazendo uma ligação com o sofrimento da humanidade. Aqui no Brasil, fora do Brasil, pessoas que têm sido acometidas com esse mal e têm sofrido, algumas famílias tido perdas, óbitos, alguns inclusive sem poder sepultar os seus queridos por causa do vírus. Isso é um sofrimento muito grande. Essa mulher também passou por um sofrimento, e esse sofrimento eu quero destacar. Primeiro, o sofrimento dela é um sofrimento muito prolongado. O versículo 25 diz para a gente: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. 12 anos é muito tempo sofrendo. Tem gente que sofre um mês, tem gente que sofre 12 anos. Tem gente que sofre pouco, tem gente que sofre muito. Não há uma dimensão exata de qual é o maior e o menor sofrimento. Cada um sabe do seu próprio sofrimento. Mas o caso dessa mulher mostra para a gente um sofrimento prolongado. Foram muitos anos de sofrimento. Segunda questão a respeito do sofrimento dela é que o sofrimento dela gerava uma desesperança. Versículo 26 diz assim: ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Isso é muito ruim, a gente fazer tratamentos, e achando que vai melhorar, e ao invés de melhorar, piora. Isso gera uma angústia e uma desesperança. Essa mulher acabara de desembarcar na estação da desesperança da vida. Ela não tinha mais esperança, olhava para o futuro e o que ela via é que só piorava. E agora que o seu dinheiro acabara, ela não teria mais recurso para poder enfrentar o seu mal. A terceira questão a respeito do sofrimento dessa mulher é que isso destruiu os seus sonhos. É óbvio, quando você tem uma luta intensa durante muitos anos e todos os seus recursos vão acabando, os seus sonhos vão embora. Você já não consegue olhar para a vida pensando em querer alguma coisa. E por último, o sofrimento dessa mulher produzia terríveis segregações na vida dela. Ela era segregada na sua vida conjugal. A lei de Moisés dizia que uma mulher que tivesse fluxo de sangue não poderia ter relações com seu marido, nem sequer poderia deitar na mesma cama. Essa mulher, se ela fosse casada, o texto não diz, mas se ela fosse casada, ela já estaria há 12 anos afastada do convívio do seu esposo. Isso deve ser uma dor intensa. A segunda questão, a segunda segregação que a doença dela e o sofrimento dela causavam era a segregação social. O texto do Antigo Testamento e o próprio Talmud, a lei dos judeus, uma lei secundária dos judeus, também dizia que essa mulher deveria ficar segregada da sociedade. Ela não poderia ter contato com outras pessoas, ela era impura, ela não poderia abraçar seus filhos, seu esposo, seus amigos, seus familiares. Na verdade, segundo o Talmud, ela deveria ficar exilada em um lugar, a exemplo do que acontecia com os leprosos na época de Jesus, que deveriam ficar em um leprosário. O terceiro aspecto que o sofrimento dessa mulher traz, dessa segregação, é a segregação religiosa. Ela também não poderia estar em convívio com seus irmãos da fé, ela não poderia estar no templo, não poderia estar na sinagoga, ela não poderia estar em lugar nenhum por causa da sua impureza cerimonial. Então percebam o tamanho do sofrimento dessa mulher. Mas agora eu quero passar para o último ponto, que é o que mudou na vida dessa mulher. E é o que eu espero que mude na minha e na sua vida, nesse tempo de luta constante. Também temos à frente, segundo algumas autoridades, um sofrimento prolongado. Talvez alguns meses devamos nos abster de muitas coisas com as quais temos convivido nos últimos anos. Mas esse sofrimento, a exemplo do que aconteceu com essa mulher, tem uma possibilidade de mudança. E a mudança acontece no versículo 27, quando o texto de Marcos diz: quando ouviu falar de Jesus.
Essa mulher ouviu falar de Jesus e isso mudou tudo na vida dela. Ela ouviu falar que Jesus havia acalmado a tempestade. Ela havia ouvido falar que Jesus libertara um endemoniado. E ela deve ter pensado, se eu tão somente tocar nos mantos dele. E ela olha e percebe que ao ouvir falar de Jesus, a chance para a vida dela. Essa é a chance para mim e para a tua vida, ouvir falar de Jesus. Então, esse último ponto eu quero dedicar à fé dessa mulher, que deve ser a minha e a tua. A fé dela é um exemplo para mim e para você. E eu penso que a fé que nós devemos demonstrar nesse momento de luta é exatamente a partir da verdade que o texto de Marcos diz no versículo 27, ao ouvir falar de Jesus. Eu e você temos ouvido falar de Jesus. É a Ele que devemos nos aproximar. E eu quero destacar alguns pontos da fé dessa mulher, que espero que seja a minha e a tua fé. A primeira é que a fé dela é nascida do desengano. Ela estava desenganada já pelos médicos, não havia mais saída para ela. Quando não há mais saída para nós, o único recurso é clamar ao Senhor. Muitos de nós, às vezes, nos apegamos a coisas materiais e terrenas, achando que vamos dar conta de alguma coisa. Mas quando, na verdade, essas coisas acabam, a gente vê que não tem mais solução. E a única coisa é clamar pelo Senhor. E essa mulher fez isso. A fé dela é uma fé nascida do desengano. A segunda realidade é que a fé dela é uma fé reflexiva. Vê no versículo 28 comigo. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficaria curada. Ela arrasou, ela pensou, ela considerou, ela usou a sua mente, o seu pensamento, a sua inteligência para pensar e falar, bom, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. A fé dela é uma fé reflexiva. Eu e você devemos refletir sobre Cristo. Eu e você devemos refletir sobre o que Deus tem para a humanidade nesse tempo tão difícil. Terceiro, a fé dela era uma fé resoluta, uma fé resolvida. Ela resolveu em seu coração que ia colocar essa fé em prática. Não é uma fé que fica abstrata, solta no vento, não. Mas é uma fé que busca assegurar-se na existência do Cristo que estava na frente dela. Então ela resolve em seu coração. A fé dela é uma fé resoluta. Ainda, a fé dela, ela é uma fé sincera. Ela, no versículo 33, o texto diz, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. É uma fé sincera. Ela não escondeu o seu sofrimento do Senhor, nem escondeu o que lhe aconteceu. Isso serve de exemplo para mim e para você em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Devemos abrir o coração para o Senhor, mostrar uma fé sincera, uma fé que crê no Senhor e se entrega totalmente. E por último, a fé dela foi uma fé recompensada, versículo 34. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. O que eu espero com o exemplo dessa mulher é que eu e você, nesse tempo difícil, possamos usar a nossa fé, a fé que o Senhor mesmo tem nos dado, e apontar essa fé para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé, sabendo que a nossa fé pode produzir resultados práticos. Devemos orar pela nossa nação, devemos orar pelo nosso planeta, devemos orar pelos nossos familiares e devemos fazer o exercício que essa mulher fez, ir em direção àquele de quem ela ouviu falar. Hoje eu estou falando para você a respeito de Jesus. Vá até Ele, toque nele, porque Ele pode resolver o problema que existe em nós e a partir do que nós mesmos fazemos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que Deus tenha misericórdia nesse tempo de nossa nação. Um grande abraço, fique na paz.